Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Bem-vindo você, hoje é o melhor dia da tua vida. Você está chamado a reinar em vida com o conhecimento do Evangelho do ressuscitado. Você sabia que no Evangelho da incircuncisão é que você encontra a tua posição espiritual? É isso aí, há uma diferença entre condição e posição. A tua posição espiritual depois da cruz é sem pecado, sem diabo, salvo para sempre, mais que vencedor, abençoado, sem mancha e sem ruga, completo nele, um espírito com ele. Tudo isso está registrado no Evangelho do apóstolo Paulo, nas cartas de Paulo, que é o Evangelho do Reino. Paulo foi o apóstolo chamado por Jesus Cristo depois que ressuscitou para levar essa palavra a todos os cantos da terra. Então, esse programa está preparado para falar para o teu espírito, para o teu homem interior. Na verdade, você mesmo diz que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, que é luz para nossos pés, lâmpada para os nossos caminhos, verdade? Está registrado isso também na Bíblia. Então vamos ver o que a Bíblia diz a nosso respeito depois da cruz. Hoje nós vamos fazer um fechamento de um tema bem interessante, um tema polêmico, um tema palpitante, um tema de grande interesse, principalmente nosso interesse, não é? E hoje vamos fazer um apanhado geral, porque nós notamos que esse tema trouxe uma grande repercussão na vida das pessoas. Então eu gostaria que você ficasse atento, você vai gostar muito. Não somos uma religião, não somos religiosos, não é? E sim pregamos o Evangelho. O Evangelho não tem nada a ver com religião. Religião é invenção humana, religião é coisa de homens, verdade? Evangelho é a tua herança espiritual. Se você é um filho de Deus, você tem direito a uma herança que Ele conquistou para você. E essa herança está no Evangelho. Essa herança começou a vigorar na tua vida depois da cruz. E hoje nós vamos compartilhar de uma vertente, ou uma porta, ou um caminho dessa grande herança que nosso Pai conquistou para nós lá na cruz do Calvário, lá atrás. Você acredita, verdade, em Cristo? Você acredita que a Bíblia tem a palavra de Deus aqui, tem os registros das coisas espirituais? E hoje nós vamos aqui estar compartilhando contigo acerca de um tema tremendo. Sabe como se chama? Talvez você queira saber logo, se você ligou pela primeira vez. Aqueles que já estão acompanhando talvez já estejam desconfiados, porque eu já dei a dica. Mas o tema hoje é o começo e o fim de um império. E a base desse tema é a destruição do diabo. Ou seja, o diabo foi destruído. Quando? Lá na cruz. Ué, mas eu vi ontem o diabo lá na minha igreja. Espera aí, nós vamos explicar esse assunto. Porque a Bíblia diz que o diabo foi destruído. E é um tema muito interessante, abençoado ouvinte. Porque é um tema que você deve conhecer. Você deve conhecer esse tema, porque esse tema é de salvação para a tua vida. Salvação diária, não? Porque salvação espiritual, papai conquistou para você de graça. Mas quanto à salvação diária, ele nos deixou o Evangelho. Então esse tema, por isso eu digo, ele é muito interessante. Tem pessoas que têm muito interesse nesse assunto. Uns têm interesse para se certificarem realmente que o diabo não existe mais. Agora, ao contrário, outros, eles têm interesse para debaterem e insistirem que o diabo está vivo. Pasmem! Audiência amada e predestinada, privilegiada. Existem pessoas que vão contra aquilo que está escrito para insistir que o diabo, sim, está vivo. Caramba, de que lado você está? Né? De que lado uma pessoa dessa estaria? Uma pessoa que está insistindo que o diabo está aí, depois de tantas evidências que nós demos e vamos repeti-las hoje? Então pegue caneta, papel, para você anotar tudo que vai ser dito, os versículos. Pegue tua Bíblia, grave esse programa, não é? Por que há alguém interessado que o diabo esteja vivo? Você já parou para se perguntar isso? Bom, primeiro,
Porque o diabo é base para a existência das chamadas igrejas, ou chamadas religiões. Você pode analisar que todas elas trabalham com o diabo, seja igrejas evangélicas, igrejas católicas, seja dissidência de uma ou da outra, seja o espiritismo, seja a religião que seja, trabalha com o diabo. Então o diabo, ele é base para a existência dessas chamadas igrejas e religiões. Outro ponto, sem o diabo vivo, supostamente, elas deixariam de existir. Por quê? Porque as pessoas, elas buscam esses lugares por causa de um encosto, por causa de um demônio, por causa do diabo, por causa de um fracasso aqui ou acolá que reputaram ao diabo e tal. Então elas buscam essas igrejas, essas chamadas religiões, não é? E essas religiões, então, dão vida a esse ser. Quando uma pessoa vai num local assim e é apresentado para essa pessoa que isso foi o diabo, foi um demônio, foi uma entidade, foi um espírito maligno, não sei o quê, então a pessoa começa acreditando naquilo e dá vida na mente daquela pessoa aquele assunto ali. Outro ponto, com o diabo, essas igrejas e religiões se aproveitam das pessoas, não é verdade? Porque um assaltante, ele assalta com uma faca, com uma pistola, com um revólver, com uma arma. Mas as religiões também têm as suas armas. Quais são as armas de assalto? O diabo é a principal, porque qualquer coisa foi o diabo, culpado foi o diabo, então você tem que se livrar desse diabo e somente eu posso te livrar desse diabo. Eles chegam a esse ponto. Agora você sempre vai ter que pagar por esse livramento ou por essa libertação. Que o diabo fez sim uma obra porque ele foi criado para isso. Nós não estamos negando que o diabo existiu, nós estamos dizendo que hoje ele não existe mais. A religião criou a sua maneira de viver por seus interesses e também por ignorância, e isso virou o que está aí, o que você vê por aí. O comércio que foi montado em cima do diabo. Nós costumamos brincar, vou brincar agora, não me leve a mal. Nós costumamos brincar e dizer que o diabo, nós podemos associá-lo como se ele fosse sócio das religiões e sócio das chamadas igrejas. Porque, na verdade, o diabo dá dinheiro para essas pessoas. Porque sem o diabo, como é que elas vão te prender ali? Como é que elas vão explicar uma situação humana que você está passando? Não sabem, porque não conhecem o evangelho da incircuncisão, não estão iluminados, seus olhos do entendimento não foram iluminados. Paulo orava para que os olhos do entendimento das pessoas fossem iluminados e elas entendessem isso. Efésios 1,18 diz isso, porque a religião falhou, assim como a política falhou, o sistema educacional falhou, tudo isso. Primeira pergunta, talvez você ainda não saiba, Eu quero crer que você sabe, porque você é um teólogo, você é um estudioso, você é de um sistema religioso que estuda muito a Bíblia. Quem foi que criou o diabo? Ah, não, o diabo, ele resolveu ser diabo um dia sozinho, ele ficou nervoso, pisaram no pé dele, alguém xingou a mãe dele, ele ficou revoltado e disse, agora eu vou ser diabo, vou estragar tudo. Será que foi assim mesmo? Veja o que está em Isaías 54:16, vamos ver o que a Bíblia diz. Aqui não importa o que eu acho, o que você acha. Se bem que eu já não acho nada, eu já estou morto. Aqui é a opinião de Deus e ponto. Agora, não é o que você acha também, é o que a Bíblia diz. Regra de fé e prática, tua e minha. Luz, ela dá luz, ela lança, passo a passo, vai lançando. E aqui eu vou te convidar para o primeiro passo. O primeiro passo é te explicar duas coisas. Quem criou o diabo e com que propósito, com que objetivo, para quê? Isaías 54:16, a Bíblia diz assim, eis aqui que eu fiz o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e faz a ferramenta para a sua obra. E eu criei o destruidor para destruir. Ponto. Então Deus está falando aqui que o ferreiro que faz uma espada para ser levada para uma guerra e ser utilizada para guerrear e se matarem, o ferreiro que hoje forja
uma pistola, um revólver, foi Deus que criou. Para quê? Para ele fazer essa ferramenta, essa obra, essa arma, para ser usada onde tiver que ser usada. Foi Deus que fez. E depois ele vai ler, ele nos convida a ir com ele além. Ele diz assim: e eu também fui quem criou o destruidor, o diabo, né? Para quê? Para destruir. É isso que diz em Isaías 54:16. Deus criou o diabo para ser diabo. Deus criou todas as coisas para serem exatamente como elas são. A Bíblia diz que Deus criou a luz e criou as trevas. Elas são irmãs para Deus. Deus criou o bem e o mal. Deus criou o diabo para destruir. O destruidor para destruir. Então já te respondi 2 perguntas. Quem criou o diabo? Biblicamente foi Deus. Para quê? Para ser diabo. Não foi para aceitar Jesus e se converter, não. O diabo foi criado para ser diabo, porque tudo que Deus cria tem um propósito. Você, amigo ouvinte, você foi criado por um propósito na tua vida. Enquanto você não ouve essa palavra, você não descobre qual é. Por isso é que as coisas que você fez não deram muito certo. Porque existem boas obras preparadas de antemão. A Bíblia diz em Efésios 2:10 que existem boas obras preparadas de antemão para que nós andemos nelas. E você só pode alcançar essas boas obras, ou esse caminho, que o coxo não saia do caminho, se você ouve o evangelho da incircuncisão. Até hoje você não tinha ouvido quem criou o diabo. Você pensou que o diabo se revoltou um dia. Não, ele foi criado cheio de iniquidade, como diz Ezequiel. Um dia a iniquidade dele se destapou, foi para fora. Você já conheceu uma pessoa que de repente parecia boazinha, mas quando você foi ver o que tinha naquele coração, as atitudes daquela pessoa de repente destaparam e você começou a ver quem era aquela pessoa? Então, aquilo era iniquidade. Passou a ser ato mal a partir do momento que a pessoa realizou, manifestou, trouxe à luz, fez, ok? Então, aquele anjo, ele não era vermelho, com chifre, com rabinho de seta e com tridente na mão, não. A Bíblia diz que era um anjo bonito, lindo, e ele tem muita classificação. Luzeiro, luz da manhã, querubim e não sei o quê, e uma porção de coisas. Não era como o cinema pintou. Hollywood pintou o diabo com os dentes tortos, com aquela aparência, aquela coisa toda, coisa de enxofre, de não sei o quê e tal. Isso é cinema, abençoado. Isso aí é para lá para o nosso amado Steven Spielberg, não aqui. Nós vamos te explicar que Deus criou o diabo para ser diabo. Ok? O diabo não enganou Deus. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, tá bom? Como para Ele o tempo não existe, o ontem, o hoje, o amanhã, que para o humano é assim, né? Para Deus é sempre presente. Então ninguém enganou Deus, o diabo não enganou Deus, Deus já sabia porque foi Ele que criou. Então, segundo passo que eu te convido para caminhar comigo, segunda milha aqui. Onde foi que começou esse império? Porque aí, quando Deus criou o diabo, é claro que iria ter um império para ele ser o imperador. Quando foi que o diabo começou, ou recebeu, ou não ganhou a eleição, mas foi eleito como imperador? Romanos 5:12. Olha o que a Bíblia diz. Ele usou um instrumento, Adão, para trazer um ato mau, chamado pecado, que separava o espírito do homem do espírito de Deus. Então Adão, lá no Éden, lá o império da morte começou no Éden. Ali, quando Adão desobedeceu e trouxe o pecado para o mundo, a morte passou a todos os homens. E o diabo então se tornou assim o imperador da morte. Romanos 5:12 é a base bíblica para esse pensamento. Olha o que diz. Portanto, como o pecado entrou no mundo por um homem... Hello, mulheres, vocês estão livres. Que a mulher tem uma posição excelente, porque a mulher não foi culpada de nada. Paulo fala a Timóteo que o homem pecou sabendo, mas a mulher não, a mulher foi enganada, né? E nas religiões a mulher é sempre a culpada, né? Sempre a culpada. Portanto, como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, uma consequência, certo? Assim, a morte passou a todos os homens, por herança, ganharam gratuitamente,
porquanto todos pecaram. Por isso que se diz que todos pecaram. Você e eu não estávamos lá, o que nós temos com isso? Por que aqui diz que todos pecaram? Eu não pequei nada. Eu não estava lá, quem pecou foi Adão. Mas por que a Bíblia diz que todos pecaram? Porque Adão foi um representante para esse assunto do pecado e através dele entrou o império da morte, dirigido pelo próprio Satanás, o próprio Deus. O próprio Deus entregou a ele isso lá no Éden. Isso é um assunto que nós vamos compartilhar num futuro bem próximo. Então, Satanás, o diabo, dominou a terra a partir de Adão. A Bíblia diz que Adão conversava com Deus toda tarde no jardim do Éden, até esse dia, o dia que o pecado entrou no mundo. E imediatamente a santidade de Deus rechaçou isso, porque não combina o Espírito de Deus com o pecado, né? Então o diabo foi aí nomeado, vamos chamar assim, o imperador da morte, porque lá em Adão ele trouxe a morte para o mundo e a morte passou a todos os homens. Então você e eu, melhor, vamos trocar essa palavra, não você e eu. As pessoas que vieram ao mundo depois de Adão, elas ganharam por herança gratuita, né? Herança gratuita, né? A morte, a separação de Deus. Por isso é que no Velho Pacto tinha que se buscar a Deus. Por isso é que no Velho Pacto tinha que fazer todo aquele ritual. Porque o império da morte estava de pé, o pecado estava vigorando. Isso separava o homem, né? Então, já te mostrei quem criou o diabo, para que foi criado, com que propósito ele foi criado, quando começou o império dele, né? Mas também eu quero te mostrar o outro lado da notícia, o outro lado da moeda. Porque a Bíblia diz que o império da morte teria um fim. Esse império da morte começou um dia, teve um começo, e teria um fim, teria um final. E é importante que você saiba disso para que você não seja enganado. Vamos ver se esse final do império da morte já aconteceu ou ainda vai acontecer, como o pregador ali da esquina fala, né? Isaías 27:1 diz assim, Isaías 27:1 fala assim: naquele dia futuro, né, apontando para frente, agora nós estamos em Isaías, 700 e poucos anos antes de Jesus de Nazaré, estamos quase a 3.000 anos atrás. Então, faz de conta que você está lá, ouvindo Isaías falar. Isaías era um portador da voz de Deus. E ele dizia, naquele dia, o Senhor castigará com sua espada dura, grande e forte, ao Leviatã, outro apelido do diabo, serpente veloz, outro nome do diabo, e ao Leviatã, serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Futuro, tudo futuro, viu? Naquele dia, um dia, o Senhor fará isso. Ele não fez. Lá em Isaías ele não fez. Se você estivesse lá, aí sim o diabo estava entrando e saindo, por onde queria, imperador da morte. Mas o profeta já vinha dizendo, olha, o Senhor vai acabar com essa brincadeira. O Senhor vai acabar com esse assunto. Eu não sei quando eu não sei de nada, ele só me mandou dizer, né, que vai chegar um dia em que ele vai destruir o diabo para sempre. Outra evidência que o Senhor promete que faria, destruindo o diabo, está em Ezequiel 28:19. Olha o que diz, Ezequiel 28:19. Todos os que te conheceram dentre os povos se maravilharão sobre ti. Espanto serás e para sempre deixarás de ser. Ou seja, destruirá, morrerá, matará, aniquilará, reduzirá a nada. Sempre futuro, né? Porque Ezequiel também foi um profeta do passado em relação a todos nós e em relação a Jesus de Nazaré também. Então, se você e eu estivéssemos lá, ouvindo Ezequiel falando essas coisas tremendas, quer dizer que o Senhor vai destruir o diabo para sempre? Quando é que vai ser? Amanhã, Não sei não, puxa, tomara que seja amanhã, porque eu não aguento mais lá ir na igreja e dar dinheiro, porque meu pastor diz que o diabo está aí, e ele fica me obrigando a fazer uma opção de coisa, senão o diabo vai me pegar e tal. Tomara que essa destruição do diabo aqui, está dizendo aqui, seja amanhã. Se nós estivéssemos lá em Ezequiel, né? Nós poderíamos de repente estar pensando dessa maneira. Mas quando é que isso aconteceu? Quando foi
esse acontecimento. Quando aconteceu isso? Será que já aconteceu? Ou será que ainda vai acontecer e realmente as igrejas estão corretas, né, pregando que o diabo ainda está vivo hoje, em 2009? Vamos ver o que Jesus de Nazaré disse em João 12:31 a respeito disso? Ele diz assim, olha, João 12:31, agora você já não está mais em Ezequiel nem Isaías, né? Agora você já está 2000 anos atrás só, tá? Agora chegou, é o momento, é agora, já, o juízo deste mundo, ponto e vírgula. Agora, o príncipe deste mundo, ou o imperador das trevas, ou o diabo, ou o Satanás, ou como você gosta de chamá-lo, né? O príncipe deste mundo será expulso, será lançado fora, será destruído. Agora, Jesus falou, agora, chegou o momento. Ou seja, aquilo que eu prometi em Ezequiel e em Isaías que faria há tantos anos atrás, eu vou resolver esse assunto agora, eu vou resolver essa parada agora. Fui eu que criei o diabo, disse Jesus, né? Deve ter dito. Então vocês não podem com ele, porque imagina um anjo com aquele poder que eu criei para aquele tipo de propósito. Então agora eu vou destruí-lo e livrar vocês desse assunto uma vez e para sempre. Senhor, é hoje, é agora? Não, só um momentinho. Vai ser naquele momento que me crucificarem na cruz. Quando chegar aquele momento, puxa, talvez vocês fiquem tristes, mas esse sacrifício vai ser necessário, porque através desse sacrifício eu vou destruir o diabo para vocês, tá bom? Então Jesus disse aqui, agora chegou esse momento. Tremendo isso, hein? Chegou esse momento. Tem uma passagem que fala em dois lugares, está em Lucas e está em Mateus, né? Se bem que um deles diz que era um endemoniado, um outro diz que eram dois endemoniados. Você vê que a Bíblia tem suas coisas aí, porque são livros históricos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João são livros que contam história, a história de Jesus de Nazaré naquela época. Então, Jesus estava atravessando aquele lago da Galileia, e quando ele chegou do outro lado, imediatamente tinha um homem que ninguém, nada podia prendê-lo, e ele estava possuído por muitos demônios, não é? Diz que Jesus perguntou e os demônios disseram, nosso nome é Legião porque somos muitos, e disseram para Jesus assim, o que você tem que vem a nós antes do tempo, Jesus? Como quem diz, poxa, nós ainda temos uns meses, porque nosso dia está contado na cruz, mas você ainda não passou na cruz, o que você veio aqui perturbar a gente antes do tempo? Nós estamos aqui nesse corpo desse rapaz, fazendo bagunça com ele, e você vem perturbar a gente antes do tempo? Aí pediram permissão para Jesus para sair daquele corpo daquele rapaz e entrar nos porcos. Você lembra dessa passagem? E diz que eles se atiraram do penhasco e os porcos caíram lá e morreram todos. Tá, tudo bem. O que eu quero dizer para você é que antes de Jesus de Nazaré passar pela cruz, o diabo estava vivo. Então todo pregador hoje que apresentar para você o diabo vivo, se ele estiver comentando de algo antes da cruz, tudo bem, ele tem até o direito, assim como eu estou comentando aqui. Estou comentando aqui que Jesus expulsou o demônio. Mas eu estou dizendo para você que na cruz ele destruiu o diabo. Então depois da cruz não cabe mais diabo aqui, senão Jesus tem que vir de novo. E aí a gente tem que apagar esses versículos que eu li todinhos até agora e mais os que eu ainda tenho aqui anotado para ler. Vamos ver como é que terminou isso? Porque Jesus falou que era agora, né? Então Romanos 5,18, olha o que Paulo diz. Você lembra como é que entrou o império da morte? Por um homem, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Então como é que terminou o império da morte? Romanos 5,18 diz assim, assim que, como pela transgressão de um homem veio a condenação a todos os homens, né? Da mesma maneira, pela justiça de um, veio a todos os homens a justificação de vida. Entendeu, abençoado? Da mesma maneira que as pessoas que vieram depois de Adão ganharam por herança no seu corpo carnal o pecado, a separação de Deus, e sem fazer nada para isso, sem assinar uma procuração, sem concordar com Adão, sem ser perguntado ou consultado de nada, da mesma maneira, a Bíblia diz,
que aqueles que vêm a este mundo depois da cruz, vêm justificados. Da mesma maneira que aqueles lá atrás ganharam de graça a herança do pecado, da mesma maneira, aqueles que vêm a essa terra depois da cruz e ressurreição, ganham de graça a justificação. Caramba, que tremendo. Então, continuando, Romanos 5,19, olha o que diz. Porque, assim como pela desobediência de um homem, Adão, né, o diabo, um homem, os muitos foram constituídos pecadores, porque não eram. Ganharam por herança, foram constituídos pecadores. Então diz aqui que da mesma maneira, pela obediência de um, Jesus de Nazaré, que foi obediente, olha, se for possível, passa de mim esse cálice, bota outro aí no meu lugar, porque aqui está tão bom, eu estou me dando bem com todo mundo aqui e tal. Mas olha, seja feita a tua vontade, disse Jesus de Nazaré. Então ele foi obediente. Hebreus 5, 8, 9, diz que ele teve que aprender a obediência, né? Então a Bíblia diz aqui, assim também pela obediência de um, lá na cruz, os muitos foram constituídos justos. Poxa, se você está depois da cruz, você não pode dizer que o pecado está aí, que o diabo está aí, porque você vai estar negando a obra de Jesus lá na cruz. Então eu te mostrei aqui como terminou biblicamente, como terminou o império da morte, o diabo e o pecado. Agora, quem foi que destruiu o diabo, que deu fim ao império da morte e quem tirou o pecado do mundo? Foi o pastorzinho ali da esquina? Será que foi ele? Porque ele é ungido, né? Ele é ungido, ele é poderoso, ele é forte, ele diz que faz, acontece, que não sei. Será que foi ele que destruiu o diabo mesmo? Hebreus capítulo 2, verso 14. Olha o que diz. Assim que, por quantos filhos participaram de carne e sangue, eu e você estamos participando de carne e sangue. Não somos Pedro, João, José, Maria, Gil, não. Nós somos espíritos que estamos participando de carne e sangue porque somos filhos. E a Bíblia diz que Deus é pai dos espíritos e não de carne e sangue. Pai de carne e sangue é Adão. Por isso é que teu corpo é como é. Porque teu corpo é descendente de Adão caído. Por isso é que você tem esses pensamentos aí de vez em quando meio assim, e às vezes dá vazão a eles e comete. Não é? E depois se arrepende, entristece, paga a consequência e tal. Então, okay, vamos voltar aqui. Hebreus 2,14. Assim que, por quantos filhos participaram de carne e sangue, ele também participou do mesmo. Ele quem? Jesus de Nazaré. Lá na cruz. Para destruir por meio da morte aquele que tinha o império da morte. Viu? Ele tinha o império. Quem tem o império é o imperador. Né? Lá em Adão ele conquistou o império da morte, porque um pecou e trouxe o pecado, e pelo pecado trouxe a morte. E mais, Paulo está dizendo que na cruz, Cristo subiu ali e se deu em sacrifício para destruir aquele que tinha o império da morte. Não tem mais, foi destruído, tinha. Isto é, para não deixar dúvida, para você que é um evangélico, que acredita no diabo, até hoje eu recebo, confesso que a partir de hoje você não acredita mais no diabo, né? Tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então quem foi que deu fim ao império da morte, ao pecado, ao diabo? Jesus na cruz. Se aparecer, porventura, um pastor, um sacerdote, um líder supostamente espiritual, dizendo para você que você está na mão do diabo, que o espírito de maldição, que as portas do inferno, que não sei o que, esse homem não está falando para você a história correta em relação ao ser diabo. O diabo não existe mais, ok? Esqueça Lúcifer, esqueça Satanás, esqueça diabo, isso não existe, abençoado. Cristo destruiu, fazem 2000 anos que Cristo deu fim ao diabo na cruz do Calvário. Agora, como eu te disse no começo, se ele tivesse vivo, seria melhor para as religiões, você não acha? Seria um sócio aí das chamadas igrejas? Hein? O que você acha? Hello? Está pensando, abençoado? Você não está só pensando, você está pensando e perguntando, eu tenho certeza disso. Você está perguntando assim, mas bispo, e esse mal que está aí no mundo?
Isso eu vou te explicar depois do nosso intervalo, ok? Fique aí, não saia daí, fique tranquilo, não tenha medo do escuro, pode ficar sozinho, fique tranquilo, o diabo não existe mais. Você tem um anjo do teu lado, isso sim. O Evangelho diz e eles não te dizem, né? Por quê? Porque se eles disserem que você tem um anjo do teu lado te explicarem isso aí, você não vai mais precisar deles. Aí quebra aquela cadeia de dependência que você de repente tem com o padre, com o pastor, com essa turma todinha aí, os mercadores dos dias de hoje. Esta é uma mensagem do Ministério. Reconciliados com Cristo. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Para fazer contato direto conosco, grave em seu smartphone nosso WhatsApp. 21 99 104 83 88. Esta é uma mensagem do Ministério. Reconciliados com Cristo. Para fazer contato direto conosco, grave em seu smartphone nosso WhatsApp. 21 99 104 83 88. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. O que restou do diabo agora? Se ele foi destruído, como se explica o mal que está aí? Bom, o mal que está aí se explica da mesma maneira que eu te expliquei a destruição do imperador da morte, do diabo, com a Bíblia. Ok? 1 Coríntios 10, 13, olha o que diz aqui. Não vos sobreveio nenhuma tentação que não seja humana. Sabe o que isso significa? É que toda a tentação que as pessoas sentem, passam, é humana. Ela nasce da tua carne. Ela está no teu corpo humano. Está no teu corpo de carne que te veste. Você está habitando dentro de um corpo caído. Lembra que Jesus falou? A carne é fraca. O espírito não, o espírito está pronto. A carne não, a carne é fraca. Então, a tua carne, ela tem uma identidade diabólica. Que bacana, hein? Isso ficou bom, né? A tua carne tem uma identidade diabólica. Por isso você tem tentações, maus pensamentos, não é? E tal. E uma pessoa sem essa educação espiritual, sem o conhecimento do evangelho da incircuncisão, facilmente ela se deixa levar por sua carne e comete as maiores barbaridades por aí. E claro, depois tem consequências, os demais têm consequências também, porque é um mundo carnal. Imagine, todas as pessoas estão vestidas por um corpo de carne defeituoso, caído, corrompido, não é? E aí vão nas religiões e a religião não trabalha para o espírito com essa palavra. A religião trabalha com carne. A religião manda você pagar um preço, manda você fazer alguma coisa, nunca te explica nada, não é? Sempre que você chega nesses lugares pedindo ajuda, eles não podem te ajudar, eles não sabem como vai ser. Vai acontecer o que Jesus disse nos seus dias. São cegos guiando outros cegos. Agora, são cegos que falam bonito. Você já viu um bom vendedor? Um bom vendedor, eu não sei se você que está aí do meu lado, já aconteceu isso contigo? De repente alguém te abordou no teu trabalho, em casa ou na rua, e quando aquela pessoa foi embora, você já tinha comprado tudo que aquela pessoa foi vender para você. Por quê? Aquela pessoa é um bom vendedor. Ela fez você acreditar naquele produto que ela estava apresentando. Né? Seja com aparência, seja com aparência pessoal, maneira de falar e tudo mais. E você foi e comprou aquele produto. Aí depois você, no outro dia, caramba, que bobagem que eu fiz. Eu comprei um produto que de repente eu não preciso, ou é muito caro, ou então que não funciona. Já aconteceu isso contigo? Comigo já. Então, os líderes religiosos são pessoas assim, que sabem falar, são bem conceituadas na sociedade, boa aparência, de uma maneira assim. O produto que eles apresentam para você e te vendem, e caro, é o diabo vivo. Você então está entendendo que o diabo não existe mais. Mas, até aqui, você comprou um produto, não é, enganado. Você devia colocar esse homem, essa mulher no Procon.
Porque, na verdade, foi uma fraude que fizeram com você. Acreditar no diabo hoje. Poxa, mas e Cristo? Não venceu na cruz? Cristo não matou o diabo? E esses versículos? Vamos tirar eles? Vamos tirar eles da Bíblia? Então, o que restou do diabo? Teu corpo. Veja só o que diz Gálatas 5,19. Senta aí, para você não cair, porque você até aqui dormiu com o inimigo sem saber quem era. Na verdade, o teu único inimigo é você mesmo em carne. Que tremendo, abençoado. Não é fácil entender isso? Pois é, ele lá, quando ele estava habitando em Jesus de Nazaré, ele disse assim, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Né? Agora, o meu, porque se você pegar o jugo e o fardo da religião, eles vão mandar um carnê para tua casa, eles vão te pedir uma quantia, eles vão te obrigar a participar de uma sessão de descarrego, uma sessão de corrente. O fardo de Jesus era leve e o jugo dele era suave. Seria suave e leve. Seria leve e seria suave. O de Jesus. Porque o da religião não é não, abençoado. Não é o de Jesus. O das igrejas? Isso aí passou longe. Isso aí tem mais diabo do que Jesus. Então Gálatas 5,19, veja só o que diz. E manifestas, ou melhor, em outra versão diz, e conhecidas são as obras da carne. Que são, 2 pontos, são conhecidas. Por que conhecidas? Porque todo mundo tem isso no seu corpo, ok? Você tem, eu também tenho. O que acontece é que alguns de nós desenvolvem, né, uma coisa, outros já têm outras tendências, outros já têm outras tendências, não é? Então, veja só o que diz. E conhecidas são as obras da carne, Gálatas 5,19, que são adultério. Não, pastor, o diabo é sujo, o diabo fez eu adulterar, o diabo fez eu olhar para aquela outra moça bonitinha que passou, e aí eu olhei para ela, ela olhou para mim, porque o diabo virou o pescoço dela para ela me olhar também, e o diabo pegou, não é, o meu carro, ligou o meu carro. Aí o diabo pegou o telefone, ligou para o telefone dela, o diabo marcou o encontro, aí o diabo levou ela, o diabo levou eu também, e aí o diabo fez a gente cometer um adultério. Pastor, ora por mim, pastor. Irmão, aí entra o pastor, irmão, eu vou orar por você. Vem aqui que eu vou quebrar essas cadeias de Satanás na tua vida. As portas do inferno não podem contra você, contra nossa igreja e tal e tal. Aí você vai e tal. A Bíblia está dizendo que adultério é obra da carne. Se você der vazão, você também tem capacidade de fazer isso. Essas coisas feias são coisas que todos nós herdamos na nossa carne, porque a carne é descendente de Adão caído. Tudo que foi porcaria que o diabo tinha, foi criado com ela, ele plantou em Adão. Adão ali foi usado, né, pelo diabo, caiu, todo mundo herdou isso. Quando Cristo morreu na cruz, ele destruiu o diabo, mas ele não mexeu com a tua carne, não. A tua carne e a minha carne continuam igualzinho. Vou continuar lendo, que são muitas coisas. Adultério, fornicação, imundícia, lascívia, idolatria, feitiçaria. Sabe essas coisas que acontecem nos terreiros de Umbanda, Candomblé? Feitiçaria? Vamos quebrar as cadeias da feitiçaria, porque o demônio da feitiçaria, macumbaria, eles têm um negócio de dizer macumbaria, eu vou até olhar no dicionário para ver se existe isso, macumbaria, que não sei o que, abençoado, obra da carne, inimizade, né? Ciúmes, iras, contendas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, orgias, glutonaria, né? Glutonaria não é o demônio da gula, não é o demônio da gula. Glutonaria é a pessoa que carnalmente não sabe se controlar. Em vez dela comer um prato, uma porção, e daqui a algumas horas comer outra porção, ela quer comer a comida do mundo todo no mesmo momento. Ai, fulano está com o demônio da glutonaria. Não, fulano tem que se educar, né, a comer de acordo com aquilo que sabe que vai ser bom para si. Bebedice, não é o Zé Pilintra. Ontem eu falei isso aqui.
A religião pintou até um boneco malandrão, né? Da Lapa antiga, lembra? Sapatinho 2 cores, calça de linho, né? Uma cigarrilha na boca, um chapeuzinho Panamá na cabeça, coisa e tal, tudo. Esse aqui é esse aí, esse é o Zé Pilintra. Zé Pilintra. Para com isso, abençoado. Isso é obra da carne. A pessoa não sabe se controlar. Em vez de beber um copo, 2 copos, uma garrafa, vai beber uma caixa, 2 caixas, não é? E aí se vicia, porque o corpo é viciado. Paulo diz que o nosso corpo é viciado nos desejos enganosos. O nosso corpo nunca vai querer cooperar conosco. O nosso corpo é mau. O nosso corpo tem tendências ruins, porque ele é herança de Adão caído. Não é o diabo hoje, foi o diabo antes. Ok? Foi o diabo antes. Por isso é que às vezes você mente. Você já mentiu? Então, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Quando você contou aquela mentira naquele dia para aquela pessoa, você estava manifestando uma obra do diabo. Mas o diabo estava aí? Não. Ele estava representado pelo gênero carne que tiveste, que nunca vai querer agradar a Deus. Por isso é que no novo pacto não se serve mais ao Senhor com o corpo, com jejum, com joelho, com sacrifícios corporais. Por isso é que Paulo disse que deveríamos deixar essas coisas de lado, porque isso não tem proveito nenhum. O que tem proveito é ouvir essa mensagem que vai te educar no teu homem interior e você vai começar a controlar esse corpinho aí que você tem. Porque ele é mau, mas você está chamado a controlá-lo, para que ele não te traga consequências nessa vida e você não fira ninguém, não maltrate, não lastime e realmente possa exercer o cuidado e o amor pelo próximo que está mandado, né? É um mandato para todos nós. Então, eu quero te dizer que o corpo humano não está programado para colaborar. Está registrado em Gálatas 5,17. Veja o que diz aqui. Gálatas 5,17. Por quê? O desejo da carne é contra o do Espírito. E o desejo do Espírito é contra a carne. E estes se opõem entre si, para que não façais o que quereis. Então Deus te programou um Espírito perfeito, completo, santo, nunca se perdeu, sempre esteve em suas mãos, mas te vestiu de um corpo caído. Para quê? Para que você sempre dependa dele. Entendeu? Deus não é bobo. Para que você sempre dependa dele. Então hoje você depende dele. Portanto, eu faço um convite ao teu limpo entendimento a que você saia dessas religiões que estão te enganando. Você deixe de lado toda essa prática que te ensinaram a fazer, dizendo que é para destruir o diabo, para expulsar o demônio, porque o demônio está na tua vida, na vida do teu esposo, no teu casamento. O demônio está em todo lugar, né, abençoado? Na religião. Parece que o demônio está em mais lugares do que Deus. Deus nunca está em lugar nenhum. Deus nunca pode fazer nada na religião. Mas o demônio faz tudo sem permissão para eles. Jesus não, você tem que permitir. Irmão, se você não deixar, Jesus não faz. Para eles é assim. Isso não é verdade, abençoado. Então, repetindo o que eu disse no começo, esse tema é muito interessante. Tem pessoas que têm interesse nesse tema. Uns para se certificarem que o diabo não existe mais, assim como você que está me ouvindo. E outros que vivem, né, pelo dinheiro que o diabo dá. Outros para debaterem conosco e insistirem que o diabo está vivo. Por incrível que pareça, ainda tem isso. Esta é uma mensagem do Ministério. Reconciliados com Cristo. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Para fazer contato direto conosco, grave em seu smartphone nosso WhatsApp. 21 99 104 83 88. Esta é uma mensagem do Ministério. Reconciliados com Cristo.